Muito boa noite. Muito obrigado pela vossa presença. Mais uma vez, posso chamá-los já os amigos, clientes habituais destas sessões. Sessões que hoje temos a 16ª do segundo ciclo, mais concretamente a 47ª desde o início. Portanto, estamos a aproximar daquele dia em que temos um bolo, em que temos que ter alianças, prendas de ouro, acho que são 50 anos, acho que são... Deve ser as bodas de ouro, não é? Portanto, nós aqui fazemos 50 sessões, temos também direito a isso. A quebra não ouviu nada. A sessão de hoje é de um jovem, do José Brígida, que é de cá. Portanto, não vale a pena eu estar a apresentá-lo, porque conhecem-no melhor que eu. Porque, concretamente, eu conheço há 2 horas, talvez nem tanto. Nem tanto. Portanto, seria uma apresentação péssima e cheia de erros e de lacunas. Ele vai falar, portanto, o tema será Não há receitas mágicas. E esta sessão foi, digamos, organizada, ou foi sugerida por um programa, pelos jovens que integram um programa, chamado Programa do Programa Jovem Autarca, em que temos aqui 2 desses jovens. Pelo menos falta a Clara Minhoto, que era a outra jovem. Portanto, temos aqui o Nuno Esteves e o Leonardo Silva. Eu tenho aqui as cábulas, que é para não os trocar, o que não convém. Portanto, o mérito desta ação é deles, especialmente. Eles depois transmitem à Clara também a parte dela. E digamos, é uma ação muito fora, espero eu, ainda bem, muito fora daquele esquema, digamos, tradicional. É pena que os jovens, é evidente, somos todos jovens de espírito, mas é pena que os jovens da idade deles não estejam mais presentes. Em qualquer dos casos, temos a agradecer a presença ao nosso conferencista 2, que, como eu dizia há bocadinho, estes assuntos para mim, assuntos que ele vai apresentar e que vai debater aqui, são para mim ainda pré-história. Eu sinto-me completamente na idade da pedra, ao pé não só da linguagem que eles usam, como da utilização daqueles materiais, das novas tecnologias, em que eu tenho essas novas tecnologias só para saber as notícias, os e-mails, tenho um telemóvel para poder falar e receber chamadas, e em que o meu sobrinho, aqui há uns tempos, dizia assim: avô, mas tio, para que é que isso serve? Porque não tem imagens, não tem nada destas novas coisas, novas tecnologias. Portanto, eu ainda sou, de facto, pré-histórico nesta área, portanto, estou desejoso de aprender umas coisas, ou ficar ainda mais baralhado. Se calhar ainda fico mais baralhado, provavelmente. Acho que não. Bom, nós estamos, portanto, com a sessão do mês de junho. No mês de julho não haverá sessão no fim, vão ter lugar algumas atividades integradas na Feira Mostra. Portanto, há atividades com este caráter que vão tomar lugar na Feira Mostra. Portanto, eu não as digo, mas estão fixadas aí nos placares e nas internets. Todos nós já sabemos os sítios onde podemos sabê-los. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu. É um prazer sempre receber novos maçaenses. Eu ia dizer maçanicos, mas penso que os de Mação não gostam muito que lhes chamem maçanicos. Mas é sempre um prazer que os jovens desta terra venham à sua terra mostrar aquilo que sabem, aquilo que dominam e serem exemplos para os ainda mais jovens. Portanto, muito obrigado. Tudo bom.
Sim, eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui um bocadinho diferente, que eu não... Primeiro, acho que não há necessidade de ter microfone, acho que toda a gente me ouve assim, certo? Não há necessidade disto. E depois somos tão poucos que eu vou tentar ser assim um bocadinho mais... Vou-me sentar aqui primeiro e depois, se estiver um bocadinho cansado dos joelhos, levanto-me. Sim, em primeiro lugar, obrigado. Obrigado não só por estarem aqui numa sexta-noite e terem coisas bem mais interessantes para fazer, com certeza, desde um bom jantar a uma noite de copos, ou então, por isso, simplesmente dormir, que é sempre mais interessante, do que estar a ouvir um miúdo de 26 anos. Eu tenho algumas coisas para contar. Eu não sou natural de Mação, mas costumo dizer que tenho Mação no meu coração. Mação é o meu pai adotivo. Eu sou natural de Lisboa. As pessoas normalmente olham para mim como natural de Mação, não sou, mas foi aqui uma adoção que correu bem. Eu nasci em 1993, nasci e cresci no coração de Lisboa. Sou um alfacinha de gema, ali no centro de Lisboa, no bairro Alto, até que, como um bairrista, que tem de ser bairrista, claro que as marchas não podem faltar aqui do meu percurso e da minha vivência. Em 2003 foi um ano muito interessante para o mundo inteiro, né? Foi um ano não só positivo, mas negativo. Houve o desastre do vai e vem. O Lula foi eleito, o David Beckham, na altura, ainda parecia jovem, os Estados Unidos decidiram invadir o Iraque. Houve aqui uma série de coisas. Os telemóveis ainda tinham aquele aspecto. Então foi um ano interessante. Foi um ano interessante também para mim, porque foi o ano em que os meus pais tiveram a excelente ideia de mudarmos para Mação. E aí foi que Mação me adotou. Claro que, à vinda para Mação, Lisboeta que é Lisboeta não pode deixar de passar por um bom todo o terreno, e ainda bem que o fiz. Entrei então para a escola primária em Mação. Às vezes não consigo reconhecer onde estou. Estou aqui no canto inferior direito, cheio de frio, porque aqui é bem mais frio do que Lisboa. Continuei o meu percurso todo académico aqui, entrei para a escola secundária. Em 2011 há uma grande alteração na minha vida, que é entrar na faculdade. Entrar na faculdade, acabei por entrar na faculdade bem aqui ao lado, em Abrantes. Fiz faculdade de comunicação empresarial, comunicação social, na vertente de comunicação empresarial. Percebi logo desde cedo que comunicar era uma coisa que gostava de fazer. Gostava de interagir com as pessoas. E então, claro que na minha faculdade, para além das festas e dos amigos, estudar também fez parte. E na vertente de comunicação social acabei por ter aqui este contacto com as pessoas e esta vivência toda. E em 2014 acabo a faculdade. Antes de terminar a faculdade fui estagiar para uma agência de comunicação e consigo o meu primeiro emprego. Rapidamente percebi que não passava de uma criança em que tinham posto um fato e que era suposto ser adulto a partir de agora. Isto continuou até que percebi que afinal não era um senhor, ou não iria ser um senhor com fato assim tão cedo, e que não bastava, que na minha geração, que dizemos, não bastava de um nerd atrás de um computador. Não bastava de um estereótipo de um totó atrás de um computador. Isto durou 3 anos, na agência onde eu estive, e rapidamente percebi que eu não queria ser apenas mais uma engrenagem, uma grande teia de engrenagens. E em 2017 dá-se então a minha grande alteração, que foi perceber que eu queria montar algum projeto meu. Queria fazer a diferença. Não sei se é por ser jovem e parvo, mas queria fazer alguma diferença, queria fazer diferente, queria mudar o mundo. Aquela visão romântica de querer mudar o mundo. Começo o meu primeiro projeto, juntamente com os amigos, que foi a Letra Cinética. A Letra Cinética durou mais ou menos, assim no vai, não vai, 1 ano. Durante esse ano percebi que eu precisava dar aqui um aumento nos meus estudos e apostar em mim. E decidi então tirar uma pós-graduação. Fui tirar uma pós-graduação no INDEG, que é uma escola de executivos. Tirei pós-graduação em marketing digital e aí aumentei a minha rede de contactos, aumentei o meu conhecimento e percebi que era então o momento de começar um projeto a sério. Começar do novo, começar do zero,
mas com uma base que eu já tinha, apesar de ter idade, que já tinha conseguido criar. Junto-me a pessoas espetaculares e lançamos a Mosca Digital. A Mosca Digital é a minha agência e não só, tenho 2 sócios, 2 excelentes sócios, mas lançamos a Mosca Digital para o mercado com o intuito de ser diferentes. Não ser uma agência digital, não ser uma agência de publicidade, não ser uma agência de comunicação. Nós vemos-nos como uma agência criativa. Nós vendemos criatividade. Mas o que é isto de vender criatividade? Né? Toda a gente acha que... Quer dizer, toda a gente é criativo e ao mesmo tempo ninguém é criativo. Nós dizemos que somos uma agência para marcas que gostam de arriscar. É este o nosso posicionamento. E nós fazemos parte, não estamos sozinhos, fazemos parte de um grupo, que é um grupo de 3 empresas. É uma empresa que já existia no mercado, que é a Mosca Publicidade, que já tem 5 anos. É a Mosca Design, que é a mais recente do grupo, que tem menos de 1 ano. E a Mosca Digital, que nasceu então há 1 ano e meio, quase 2, entre mim e mais 2 sócios, e fazemos então parte do grupo Mosca, que temos todos esta visão e esta ideia de querer mudar. Este grupo faz parte também de um grupo de agências internacionais, temos o prazer de fazer parte deste grupo, que é um grupo de agências individuais, ou seja, são agências que não fazem parte de um grupo financeiro. São agências que não têm dependentes ou dependências de pessoas com muito dinheiro. E estas 3 empresas, nós temos sempre a mesma visão, que é a parte central do nosso trabalho é sempre a ideia. Nós estamos hoje em dia a viver num mundo em que cada vez mais os processos são automatizados. A inteligência artificial assume diversas formas, existem processos em que as pessoas já não são necessárias para fazer, e nós defendemos ainda que o principal de tudo é a ideia. E a ideia é o humano que a tem, para já. E nós trabalhamos toda a área de comunicação, nestas 3 empresas, neste grupo, trabalhamos toda a área de comunicação sempre com a ideia na parte central. Trabalhamos tudo, desde digital, publicidade tradicional, rádio, televisão, trabalhamos tudo, mas sempre com a ideia na parte central. Mas aqui é que entra a ideia e a parte interessante, que é, eu até agora falei de criatividade, mas ao fim e ao cabo ninguém percebe o que é que isto significa. É muito giro dizer que vendemos ideias, é muito giro dizer que vendemos criatividade, mas o que é isto? Nós, quando vamos a um restaurante, qualquer pessoa que aqui está, quando vai a um restaurante, não espera saber que o restaurante vende comida, porque isso é o que é suposto. Eu vou a um restaurante e eu sei que o restaurante vai ter comida. Ninguém está à espera de ver um cardápio em que o cardápio só diz comida. Não diz o que é que tem, não mostra fotos, não me deixa com água na boca. Né? Eu, abrindo o cardápio, só vendo comida, 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 literalmente a palavra comida, não me diz absolutamente nada. Isso é o que é suposto. Eu vou a um restaurante à espera disso. Portanto, eles têm de dizer, dentro da comida, o que é que vendem, o que é que têm para oferecer. E nós temos essa mesma visão, que é uma agência criativa, uma agência de publicidade, não pode dizer para o mercado que vende ideias, que vende criatividade. Isso é o que é suposto. Tem de mostrar. Então, foi aí que nós entramos, foi aí que nós decidimos que queríamos fazer mudança no mercado, achámos que tínhamos espaço para crescer e para fazer coisas, e por isso é que lançámos esta empresa, e então nós mostramos ao mercado que somos criativos. Como? Acima de tudo, ouvindo. Nós ouvimos o mercado. O que é que nós fazemos? Nós constantemente estamos, e isso fizemos numa parte ainda mais inicial da empresa, nós agora já estamos numa fase em que infelizmente, começamos a fazer mais coisas para ganhar dinheiro do que propriamente coisas que gostamos, isso faz parte, mas acima de tudo nós ouvimos. Ouvimos o que é que o mercado está a dizer, o que é que as pessoas estão a dizer, porque o mercado é feito das pessoas, e decidimos quais é que são as opções que nós temos para nos fazer ouvir. E então, a primeira vez que nós metemos os ouvidos na rua e começámos a perceber o que é que podia ser uma opção para nós e uma oportunidade para nós para comunicar no mercado, percebemos que, acima de tudo, nas redes sociais, numa primeira fase, no Facebook, no Twitter, no Instagram, toda a gente estava a criticar uma grande polémica que estava a acontecer, que era o estacionamento da Madonna.
A Madonna estava a morar, na altura, na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa cedeu 15 lugares à artista. E claro que isso, entre os lisboetas que não têm lugar para estacionar o carro e que é caríssimo estacionar o carro em Lisboa, isso gerou uma grande polémica e uma grande contestação. Então nós vimos aqui, numa primeira fase, isto pode ser interessante para nós. Se toda a gente está a falar sobre isso, porquê é que não vamos aproveitar isto para falar? E para dizer ao mercado, nós estamos aqui. Isto continuou, isto durou cerca de 1 semana e meia. Ao fim de 1 semana, começaram as notícias. Já não era só o burburinho das pessoas a falar, começaram as notícias. Começaram as notícias, pegou o Expresso, pegou o Público, pegou a TVI, pegou a SIC, pegou a RTP, toda a gente pegava nisto. E nós aí percebemos que tínhamos, em média, entre 24 a 48 horas para fazer alguma coisa. Para estarmos no pico da conversa que estava a haver e aproveitar essa oportunidade para dizer ao mercado que nós chegamos, nós estamos aqui, trabalhem connosco. O que é que nós fizemos? Juntámos a equipa toda, e mais à frente eu vou explicar um bocadinho o processo criativo que nós fazemos. Juntámos a equipa toda e em 24 horas, aliás, em menos de 24 horas, começámos a trabalhar nisto numa quarta-feira às 4 da tarde. Nessa quarta-feira às 11 da noite tínhamos a primeira versão do jogo cá fora. Tínhamos a primeira versão do projeto lançado no mercado. E tínhamos 2 notícias já sobre o nosso projeto. Nós o que é que fizemos? Então decidimos fazer um jogo muito simples, porque não tínhamos tempo para mais. Então fizemos um jogo que era ajudar a Madonna a estacionar o carro. Primeira versão, sem absolutamente mais nada. A pessoa estacionava o carro, recebia uma mensagem a dizer: parabéns, estacionaste o carro em X... Aliás, era só isto. Estacionaste o carro, parabéns. No dia a seguir, percebemos que estávamos a ter um crescimento exponencial. Toda a gente estava no nosso site a jogar o nosso jogo, que era uma coisa muito simples, tinha demorado muito pouco tempo a fazer. O que é que nós conseguimos então fazer para melhorar aqui o que nós chamamos de engagement, que é a interação que as pessoas têm connosco, que é aumentar o tempo que as pessoas passam no nosso projeto. E assim aumentamos a probabilidade das pessoas fixarem o nosso nome, neste caso Mosca Digital, e saberem que nós somos uma agência. Começámos a estudar, a fazer estudos. Ao fim de 1 hora chegámos à conclusão que a maneira ideal que nós tínhamos para aumentar o engagement, para aumentar a interação, era adicionar o tempo. O tempo que as pessoas demoravam a estacionar o carro. Toda a gente quer ser melhor que o vizinho. Isto é psicologia básica. Toda a gente quer ser melhor que a pessoa que está ao lado. E então o que é que nós decidimos? Ok, vamos pôr tempo. A pessoa demora X tempo a estacionar o carro. Ao fim desse X tempo, recebe uma mensagem: parabéns, estacionou em X tempo. Quer partilhar nas redes sociais? E partilhava no Facebook. O que é que isto fazia? Todos os amigos dessa pessoa viam: ele demorou 3 segundos a estacionar o carro, tem de ser melhor. Ainda hoje, isto já foi há 1 ano e meio atrás, ainda hoje temos pessoas todos os dias neste site, que foi uma coisa que nós pensámos que ao fim de 1 mês, na melhor das hipóteses, iria morrer. Ao fim de 1 ano e meio ainda temos pessoas a jogar o nosso jogo, porque querem ser melhores. O que é que isto resultou? Isto resultou em 25 notícias, meios nacionais, resultou em entrevistas que nós demos enquanto agência para os 2 órgãos principais da nossa área, que é a Meios e Publicidade e a Marketeer, e resultou num grande cliente que veio ter connosco e que disse: eu gostei muito da vossa abordagem, mas eu não quero nada criativo, eu quero uma coisa tradicional, mas eu quero trabalhar convosco. Tudo bem, nós também sabemos ser sérios, também fazemos coisas sérias. Resultou nesse cliente, que é a Axians, que é uma multinacional, e a partir daí começámos a desenvolver. Mas este jogo, ao fim de 1 semana e meia, já tinha dado o que tinha a dar, e nós percebemos que está na hora de ouvir novamente o que é que o mercado tem para dizer. Porque a agência ainda não tinha ganho o nome que nós queríamos e precisámos de fazer mais alguma coisa extra. E o que é que fizemos? Ouvir. Ouvimos e começámos a perceber que já toda a gente falava das selfies do Marcelo. O Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente, toda a gente quer tirar uma selfie com ele, toda a gente quer tirar uma foto com ele. Isto há anos, há 1 ano, 2 anos. Nós já tínhamos identificado isso, mas não sabíamos quando é que era o momento certo, ou se seria o momento certo, uma vez que é política, e política, futebol e religião são sempre temas complicados de falar, não sabíamos se iria chegar o momento sequer de poder ser utilizado por nós. Até que o Expresso
fez-nos a papinha toda e lança um estudo a dizer que 52% dos portugueses queria ter uma selfie com o Marcelo e ainda não tinha. Bem, eu tirei um curso de letras, eu não sou de matemática, mas foi muito fácil fazer as contas. Somos 10 milhões em Portugal, 52% à volta de 5 milhões. Se nós virmos só que é a população ativa, somos 7, 3 milhões e meio. 3 milhões e meio de portugueses a querer tirar uma selfie com o nosso presidente que não tinha ainda. Bem, isto era fácil fazer as contas. Ele não ia fazer mais nada ao resto da vida do que sem ser tirar selfies. E nós não queremos um presidente a fazer isso, né? Um presidente a fazer coisas um bocadinho mais interessantes. Então nós decidimos, é aqui que nós vamos entrar. Vamos entrar aqui, isto é o nosso momento-chave, temos de ter cuidado para não nos colarem a política, para isto ser visto como uma paródia, mas uma paródia que se leva bem e que não nos traga problemas, porque nós não pedimos autorização a ninguém. E decidimos então criar a Marselfie. A Marselfie é uma aplicação para telemóvel, uma coisa muito simples, demorámos 1 semana e meia a fazer. Uma semana e meia tem... O outro jogo demorou menos de 24 horas, mas isto é um bocadinho mais complexo, porque o outro jogo é uma coisinha para computador, muito simples. Isto já é uma aplicação para telemóvel, já tem de ter garantias que funciona em 2 sistemas operativos diferentes, Android e iOS. É aqui uma série de complicações. Decidimos que, ok, vamos fazer isto, vai demorar tempo, mas achamos que pelo menos 3, 4 notícias vão sair. Demorámos 1 semana e meia a fazer. Ao fim de 1 semana e meia, estávamos a fazer isto. Eu tenho alguns amigos jornalistas, eu estava a falar com o Guido há bocadinho. O bom de tirar a comunicação social é precisamente isso. É que ficamos sempre com amigos jornalistas. E ao um telefonema conseguimos que uma notícia saia. Seja aqui, seja ali, seja no Público, seja no Expresso, seja no Observador. Há sempre uma notícia que nós conseguimos pôr aí na boca do mundo. E então o que é que eu fiz? Eu tinha ligado para 2 amigos meus jornalistas, enquanto estávamos a preparar a aplicação, a dizer, olha, tenho aqui uma ideia, pá, vai ser muito bom. Toda a gente vai querer falar disto. Não queres o exclusivo? É pá, não sei se tem interesse e tal. Pá, eu dou-te o exclusivo, mas tens de me garantir que a notícia sai. Então, o que é que eu fiz? Eu liguei para 2 amigos meus a garantir exclusivos. Isto nunca se faz, né? Mas eu tinha de garantir alguma coisa a sair. Ao fim de 1 semana e meia, nós estávamos quase a acabar a aplicação e um desses meus amigos liga-me, que estava no Expresso, liga-me a dizer assim, olha, o meu editor, isto uma sexta-feira às 7 da noite, o meu editor vai querer lançar a notícia hoje. Portanto, vamos lançar. Pá, não podes, a aplicação não está acabada ainda. Nós só tínhamos a aplicação terminada para Android. Ou seja, tudo o que era Apple não iria funcionar. Pá, preciso de um mínimo de 7 horas. É pá, não sei se consigo 7 horas. Daqui a bocado já te ligo. 8 da noite liga-me. Olha, a notícia vai sair agora. Bem, a notícia vai sair agora, liguei logo para o meu outro amigo. Tinha prometido também exclusiva, a dizer, olha, vais ter de lançar a notícia já. Ele todo contente de lançar a notícia. Ou seja, às 8h32, mais coisa menos coisa, sai a notícia no Eco, online, Jornal de Economia, e às 8h33 sai no Expresso. Os dois a acharem que tinham exclusividade. Tinham o exclusivo da notícia. Nós todos contentes, já tínhamos 2 notícias garantidas, já tínhamos um alcance brutal, a aplicação já estava paga, mas tínhamos aqui o problema que era Apple e iOS ainda não estava disponível. Isto, ok, tudo bem, as notícias começaram a sair, passado 2 horas tínhamos 17 notícias. Tínhamos Observador, tínhamos Sapo, tínhamos Público, tínhamos 17 notícias no ar. 2 horas depois de ter lançado a aplicação, incompleta. Bem, eu estava a ver a minha vida já a andar para trás, né? Eu tenho uma aplicação incompleta no mercado, toda a gente já está a falar disto, isto vai dar buraco. No sábado de manhã, acordo, para complicar a minha vida ainda, acordo com um telefonema da TVI. Epá, nós achámos a notícia, isto muito interessante, vamos querer fazer uma entrevista para o Jornal Nacional. Eu com a aplicação incompleta ainda. E o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Tudo bem, fui para Lisboa, estava aqui em Mação, fui para Lisboa, 180, 190, os meus pais estão ali, mas vou fingir que eles não ouviram isto. Cheguei a Lisboa, dei a entrevista, todo contente da vida, bem, vou aparecer na TVI, isto é fenomenal, isto é brutal, mas a aplicação ainda está incompleta. Nós ainda estávamos à espera da aprovação da Apple, estávamos à espera da aprovação para a aplicação ficar disponível para tudo o que era sistemas operativos da Apple. A reportagem sai, nesse dia à noite,
Fenomenal, continua a notícia a sair. Na segunda-feira, finalmente, a aplicação é aprovada na Apple. Resultado, tivemos 52 notícias. Fomos notícia, a agência foi notícia em 16 países diferentes. Mandaram uma notícia da China, que eu, quando recebi aquilo, eu abri aquilo, estava tudo em chinês, né? Eu não percebi nada daquilo. E eu pensei, olha, este meu amigo, foi um amigo meu que me mandou, pá, o gajo está cheio de vírus no computador. Isto é vírus, de certeza, ele mandou-me aqui uma coisa em chinês, isto é vírus. Isto eu vou ter de avisar. Até que continua a fazer scroll down, continua a andar para baixo, e vejo uma foto minha, com o Marcelo ao lado. E eu, bem, espera, isto deve ser sobre a Marcelo, filho. Passei lá no Google Tradutor e percebi que era uma notícia sobre nós. Eu não sei se a culpa foi do tradutor, se a notícia realmente estava muito mal escrita, porque aquilo perderam-se muitas coisas ali na tradução. Inclusive, dizia que nós éramos uma agência do Estado. Portanto, aquilo foi ali uma coisa um bocadinho complexa, mas foi na China, também não me interessa. Tivemos no número 1 de downloads, tanto na Play Store como na App Store, ou seja, fomos a aplicação com mais downloads feitos durante uma semana em Portugal e alcançámos 1 milhão de pessoas. Se voltarmos atrás, população ativa 7 milhões, metade 3 milhões e meio, população que me interessa, que saiba que a minha agência existe, não estamos a falar mais do que 1 milhão de pessoas. Estamos a falar abaixo disso garantidamente. Se eu cheguei a 1 milhão de pessoas, foi ouro sobre azul. E isto foi o que nós fizemos com o Marcelo, que até agora foi o nosso momento alto. A partir daqui nós percebemos que, ok, isto é muito bonito fazer coisas engraçadas, mas temos que ganhar dinheiro, porque temos ordenados para pagar, temos pessoas que trabalham lá, e se não ganharmos dinheiro, não há palhaços. E nós colocámos-nos outra vez a ouvir o mercado, a ouvir as pessoas, mas de um ponto de vista diferente, que foi, até aqui nós estávamos a fazer isto para uso interno, digamos assim, para comunicar a nossa marca e dizer ao mercado que nós chegamos, nós estamos aqui, mas por que não fazer isto para clientes? Nós já fazíamos para alguns, de outras formas, umas menos arrojadas, digamos assim, mas vamos dizer ao mercado que também estamos disponíveis para fazer isto para o mercado, para fazer isto para clientes. Porque se isto dá resultado para nós, dá resultado para os clientes também. E enquanto estávamos aqui a ouvir o mercado, não surgia ideia nenhuma brilhante, percebemos uma coisa, que foi, começámos a perceber que estava a haver isto nos Golden Globes o ano passado, nos Globos de Ouro internacionais, digamos assim, estava a haver uma grande polémica, que era Fiji Water Girl. Provavelmente não ouviram falar, que nós achámos que aquilo ia ser falado mundialmente, mas lá está, nem todas as ideias são brilhantes, não há receitas mágicas. Começámos a perceber que poderia haver ali um burburinho que podíamos explorar, e neste caso ia ser melhor ainda, que íamos comunicar à agência não só para Portugal, mas para o mundo inteiro. Isto era fenomenal. E então o que é que decidimos? Fiji Water Girl era o quê? Nos Globos de Ouro, praticamente todas as fotos na carpete vermelha, aparecia uma personagem por trás, que toda a gente pensou que aquilo era ao acaso, tinha acontecido por acaso, que era uma rapariga que estava com uma bandeja a servir Fiji Water, água da marca Fiji. Isto começou a gerar memes, começou a gerar uma interação brutal na internet, e nós vamos fazer isto. Já temos a base da Marcelfie criada, que é exatamente a mesma coisa, tirar uma foto com alguém, vamos inverter os papéis, neste caso tirar uma foto e lá atrás aparece esta sujeita. Parece uma boa ideia. Fizemos isto, mas, como eu disse, nem todas as ideias são brilhantes. Nós achamos que isto iria continuar no burburinho, isto estava a nascer na internet, iria virar notícia, achávamos nós, mas não virou. Nós fizemos uma aplicação, lançámos para o mercado, tivemos 5 downloads. Nós, com uma aplicação feita para Portugal, tivemos, a última vez que nós vimos, que foi há um mês e meio, tínhamos 90 mil downloads, 30 mil utilizadores ativos, ou seja, 30 mil pessoas que ainda têm a aplicação no telemóvel e que pelo menos uma vez por mês abrem a aplicação. E nós pensámos, internacionalmente, os números vão crescer exponencialmente. Não cresceram, tiveram 5 downloads, porque isto ao fim de 2 dias
deixou de ser falado. E isto para dizer o quê? Nem todas as ideias são brilhantes. É preciso ter uma ideia e lançar para o mercado. Ter uma ideia e lançar para o mercado. Eu trago aqui 3, nós já tivemos mais flops, mais ideias que correram mal, mas estas foi um bocadinho para mostrar a primeira que tivemos, a melhor que tivemos e a pior que tivemos. Mas, como nem tudo é mau, nós, recentemente, há uns meses, tivemos uma reunião com uma farmacêutica. E como devem calcular, a farmacêuticas não é propriamente o negócio mais arrojado do mundo. É difícil dizer a uma farmacêutica: nós vamos fazer uma coisa brutal, super brincadeira, toda a gente vai se rir e vão falar sobre o vosso produto. Eles não vão nisso. Qualquer coisa que se faça em comunicação para uma farmacêutica passa por 7 departamentos diferentes. Eu já trabalhei 3 farmacêuticas. Qualquer coisa, qualquer sugestão que nós, enquanto consultores, façamos para uma farmacêutica, passa por 7 departamentos diferentes. Desde o departamento de comunicação, o departamento financeiro, o departamento de recursos humanos, o departamento do que eles chamam de farmacovigilância, que é basicamente saber se aquilo pode ser comunicado ou não, o departamento legal, ou seja, qualquer ideia que nós tivéssemos aqui estava cortada logo desde o início. O que é que nós íamos fazer? Tivemos uma reunião e nessa reunião eles disseram-nos assim: nós vamos lançar um medicamento para a diarreia. Como é que podemos comunicar isto? Bem, como é que podemos comunicar isto? Claro que ideias brilhantes para brincar com a diarreia não faltam. É fácil, não é? Bem, nós conseguimos. E eles disseram-nos logo, a primeira coisa que nos disseram: nesta área funciona tudo, nós chamamos pitch. Ou seja, nesta área funciona tudo por concurso. Uma empresa, quando quer lançar alguma coisa para o mercado, alguma ideia, algum projeto, alguma marca, diz ao mercado: oi, eu estou à procura de uma agência. Venham cá, deem as vossas ideias à borla, ninguém paga, e a melhor ideia vence. Claro que o que acontece às vezes é, as pessoas chegam lá, as agências chegam lá com ideias brilhantes, eles acham: essa ideia é boa, vamos fazer, mas não nos vamos contratar. Vamos utilizar a ideia, mas não nos contratamos. Bem, nós tínhamos este senão aqui. Tudo bem. Eles chamam-nos e dizem: nós queremos fazer uma campanha convosco, mas não vamos querer fazer digital. Bem, então porquê é que não chamaram a outra empresa do grupo? Que era a Mosca Publicidade, que era a empresa que fazia todo o sentido aqui. Eles chamaram especificamente a Mosca Digital. Bem, vocês querem a nossa ajuda para fazer uma campanha tradicional, mas não querem que seja a Mosca Publicidade a fazer a campanha tradicional. Isto não faz sentido. Claro que nós, como somos um grupo, trabalhamos todos juntos e decidimos: bora agarrar este cliente, ele ainda não sabe, mas vai fazer qualquer coisa digital. Nós vamos ter de faturar qualquer coisa digital nele. Bem, então decidimos: vamos fazer um jingle para a rádio, vamos fazer um anúncio de televisão, isto eram as coisas que ele queria, e vamos fazer uma campanha de outdoors, uma campanha de cartazes de rua. Tudo bem. Enquanto estávamos a desenvolver a ideia, juntámos a equipa toda novamente e percebemos que temos de lançar aqui qualquer coisa digital. Temos de lançar aqui qualquer coisa. Este é o cliente que nós vamos agarrar e vamos fazer alguma coisa que vai fazer a diferença no mercado. Vai pôr toda a gente a rir e vai pôr toda a gente a falar deste medicamento. O que é que vamos fazer? Andámos, pensámos em algumas ideias e pensámos então no Sheet Advisor. O que é o Sheet Advisor? Sheet Advisor, se eu fizer tradução à letra, é uma asneira, é o consultor de cocó. Consultor de cocó. É a tradução mais correta que posso fazer. E nós fomos à reunião, vamos fazer consultor de cocó para vocês. E eles logo, em pânico, olham uns para os outros. 7 diretores de áreas diferentes, desde o departamento legal, que disseram logo: estes estão chonés, não sabem o que estou a dizer, nós não podemos fazer isso. Ao departamento de farmacovigilância a dizer: não, nós não podemos ter uma aplicação relacionada com o medicamento, porque a base legal não nos deixa fazer isso. Portanto, toda a gente achou que nós estávamos chonés. E nós, bem,
nós já pensámos nisso. Vamos dar a volta à situação. Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma aplicação. Quando uma pessoa está naquele momento de aperto, abre a aplicação e vê em seu redor quais são as melhores casas de banho à sua volta, com um ranking de 0 a 5 estrelas, com foto, qual é a casa de banho que tem sempre papel, qual é a casa de banho que nunca tem papel, qual é a casa de banho que está cheirosa, qual é a casa de banho que não está, qual é a casa de banho que é regularmente lavada, qual é que não é. Aqui uma aplicação que dê aqui uma ajuda num momento precioso que todos nós temos de vez em quando. E nós apresentámos a ideia. Foi uma galhofa, toda a gente riu, 5 minutos a rir, um dos diretores chorar a rir, e ao fim deste momento disseram-nos é muito giro, mas não vamos fazer. Porque isso, lá está. Não podemos ter uma aplicação relacionada diretamente com um medicamento. A base legal não nos deixa fazer. E nós já pensámos nisso, por acaso. O que é que vamos fazer? Vamos fazer o selo de garantia. O medicamento chama-se Prolif, está a sair agora no mercado. E nós vamos fazer o selo de garantia Prolif. Ou seja, as casas de banho com 5 estrelas, vocês vão ao local, oferecem 500 euros ao proprietário e metem um selo na casa de banho a dizer casa de banho, selo qualidade Prolif. Nós colocamos na aplicação a dizer esta casa de banho é muito boa para uma situação de aperto. Pronto. A comunicação não está a ser feita diretamente, podemos fazê-lo. Ótimo. Estamos neste momento a fazer a aplicação. Se tudo correr bem, este ano ainda vamos ser novamente falados, vamos gerar novamente notícias e, neste caso, esperamos nós, já ganhámos alguns prémios, mas com esta aplicação, ganhar alguns prémios de criatividade. Não só nacionais, mas internacionais. E aí, dizer novamente ao mercado, nós estamos aqui. Somos novos, estamos há 2 anos, mas achamos que sabemos o que fazemos. E com isto tudo, eu já vos expliquei um bocadinho do que é o nosso processo criativo. Mas o nosso processo criativo não é tão simples quanto eu disse até aqui. Que é ouvir, ter uma ideia brilhante, fazer, colher o sucesso. Isso era brutal. Quem me dera. A minha vida era muito mais facilitada. O nosso processo criativo não é isso. Nós, enquanto processo criativo, enquanto humanos, somos iguais a nós todos. Nós não somos um grupo de géniozinhos que só tem ideias brilhantes, tudo o que diz é uma ideia maravilhosa que vai gerar dinheiro. Não. Dizemos muita baboseira e dizemos muita coisa sem nexo. E então o que é que nós fazemos no nosso processo criativo? Nada mais, nada menos do que tudo o que eu tenho vindo a falar até aqui, que é ouvir. Nós todas as semanas temos uma reunião, que é a reunião com a equipa toda, que somos 15 pessoas, que é a reunião de ouvir. E o que é a reunião de ouvir? Juntamos tudo, desde o nosso contabilista, o diretor financeiro, os criativos todos, os programadores são uma espécie, eu costumo dizer, são uma espécie humana à parte, eles falam a língua deles, vivem da maneira deles e são uma espécie humana à parte. Nós juntamos a equipa toda para ter ideias criativas. É isto que nos faz diferença do resto das agências no mercado. O resto das agências o que faz é, quando querem ter uma ideia, quando querem discutir uma ideia, chamam a equipa criativa. Chamam a equipa criativa e dizem, criativos, tenho uma ideia. Isto não funciona assim. Não é? Então o que é que nós fazemos? Ouvimos toda a gente. Discutimos ideias com toda a gente. Às vezes, em casa, sem perceberem, estamos ali a picar ideias. O que é que achas disto? O que é que achas daquilo? E é isto o nosso principal foco. É ouvir. Todo o nosso processo criativo passa sempre por isto. Por ouvir. E hoje, eu contei a minha história desde que nasci até ao dia de hoje. Hoje, o que é que eu faço? É um misto. Então, os meus amigos acham que eu passo o dia a jogar no computador. Bem, eu estou no computador, eu lancei um jogo, lancei uma app que é meio jogo, bem, eu não faço mais nada da vida do que se não jogar. Bem, não me importava, mas não é o que eu faço. O que é que a minha mãe acha que eu faço? Que eu acho que é verdade. A minha mãe acha que eu sou uma espécie de... Há um filme que é o Minority Report, que é quase um filme futurista, que é uma pessoa que vê muitas folhas de Excel e vê muitos dados e analisa muita coisa e tem muitas reuniões.
acho que é um bocadinho esta a imagem que a minha mãe tem de mim. Não sabe muito bem o que é que eu faço, mas faço muita coisa ao mesmo tempo. O que é que a sociedade acha que eu faço? Que não passo nada mais, nada menos do que mais um adolescente que vive agarrado ao telemóvel. Verdade e mentira ao mesmo tempo. Eu vivo agarrado ao telemóvel, mas não é 24 horas por dia. Também durmo. O que é que os meus clientes acham que eu faço? Há uma série muito boa que é o Mad Men, que é uma série que explica o mercado publicitário norte-americano na década de 20, na década de 30, na década de 40, e que o personagem principal chama-se John Draper, é aquela figura ali, e que é um sujeito muito obscuro. Ele é o que nós chamamos hoje em dia de um lobista. Ele faz lobby. Ele contacta um deputado e contacta uma marca e faz as coisas acontecer, e é uma coisa assim, um sujeito um bocadinho estranho. Os meus clientes acham que eu sou um bocadinho isso. Que eu faço um telefonema, lanço uma notícia. Eles têm uma ideia assim um bocadinho que eu sou um bocadinho obscuro. O que é que eu acho que eu faço? Eu vejo-me quase como Mark Zuckerberg da vida. Vocês, se calhar, não sabem quem é, mas já ouviram falar com certeza do Facebook. Mark Zuckerberg é o criador do Facebook. É um sujeito multimilionário que lançou uma ferramenta disruptiva que mudou a maneira como nós vivemos atualmente. Isto é quase como eu me vejo. Aquela visão romântica que eu comecei, que é, eu quero mudar o mundo, ainda tenho aqui um bocadinho esta visão. Sou jovem ainda, tenho 26 anos, ainda acho que ainda consigo mudar o mundo. Na verdade, o que é que eu faço hoje em dia? Eu não sou nada mais, nada menos que o sujeito que estava a trabalhar na agência há 5 anos atrás, que é um nerd. É um sujeito que passa o dia todo em frente ao computador, óculos e um bocadinho de totozito. Isto é o que eu faço hoje em dia. Portanto, eu saí da agência onde estava a pensar que ia mudar o mundo, que ia fazer coisas espetaculares só, e que ia ser assim um sujeito muito alternativo, com ideias inovadoras, ia mudar o mercado. Mas não sou nada mais, nada menos que um nerd. Um totozito agarrado ao computador o dia todo. Pelo menos 12 horas por dia. E basicamente é isto que eu tenho para vos dizer sobre mim, sobre a minha agência e sobre o nosso processo criativo. Agora, qualquer dúvida, qualquer questão, estou à vossa disposição. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Por favor. Disse o que é que a sociedade pensava, o que é que a mãe pensava e o que é que o pai pensa. Eu não sei muito bem. É assim, o meu pai acredito que seja um misto entre o que a sociedade e o que a minha mãe acha. Que é, o pai tem noção que eu também estou sempre muito ocupado e tenho sempre assim muitas coisas para fazer, mas que passo a vida agarrado ao telemóvel. É um bocadinho da noção que eu tenho. Portanto, acho que é um misto. É ali uma zona intermédia. Acho que é um bocadinho por aí. Eles estão ali, portanto é fácil tirar as dúvidas. Ele vai conseguindo, não vai mudar o mundo na totalidade, isso não vai. Isso é só a minha mãe falar. É verdade, mas vai mudando, sim, ele muda qualquer coisa. Falou do seu percurso desde o início até agora e a partir de agora para a frente. É assim, eu tenho uma maneira de estar na vida que é, às vezes é um bocadinho levada a mal quando digo eu quero me reformar aos 35. Mas, aqui é que entra o mas, não é reformar como nós conhecemos o reformar hoje em dia, que é estar dependente do Estado ou estar dependente de um plano de poupança-reforma, ou o que seja, e não fazer nada. Sentar-me, acordar, primeiro dia de cada mês e dizer assim, o mês está ganho. Não é isso que eu quero. Eu quero me reformar aos 35, mas é de uma maneira um bocadinho diferente. Eu tenho a maneira de estar na vida de lançar 3 projetos por ano. Eu lanço 3 projetos cada ano. E quando digo projetos, não digo estas coisas que mostrei aqui. Esta agência é um projeto. Eu tenho outros projetos em criação. O que hoje em dia está na moda dizer de startups são empresas, são projetos, são negócios, ideias de negócio. E a minha maneira de estar na vida é todos os anos tentar
é o que eu tenho, é planeado, todos os anos lançar 3 projetos, para quando chegar aos 35, permitir todos os anos deixar cair 2 projetos. Ou seja, que um deles pelo menos funcione. Não estou a ser muito otimista, estou a ser conservador. Um projeto por ano funcionar. Para quando chegar aos 35, ter 10 projetos de renda passiva. Ou seja, 10 projetos que estejam quase em piloto automático e que me deem uma renda passiva. Aí é que eu quero tentar mudar o mundo. Aos 35, ok, dinheiro, que é uma coisa necessária para sobrevivermos, está garantido. Espero eu. É o plano que eu faço. E aí posso me dedicar às coisas que gosto e às coisas que acho que poderão ter impacto. Seja impacto positivo no mundo, seja impacto positivo em mim. Portanto, isso é o meu projeto de vida. Se vai acontecer ou não, daqui a 10 anos podemos repetir esta conversa. Por favor. Já está escrito. Eu tentei agora perceber porque é que a Madonna comprou um cavalo. Pois, também. Acho muito importante as tuas ideias, inovação. Acho que a inovação, acho que é a base. Se calhar até, de alguma maneira, a maneira de pensar, e dentro da inovação, aqui, até para o nosso Conselho, se calhar também tinha alguma coisa que se pudesse aproveitar. E eu vou-te dar uma chega. O nosso Conselho tem sido, a par de outros aqui vizinhos, também bastante investigado pelos incêndios e por aí fora. Uma coisa comum aos incêndios é o carro dos bombeiros. Toda a gente. Pelo país, não sei quantos bombeiros é que há, mas deve haver umas centenas, se calhar, de... Se toda a gente, ou se alguém aproveitasse no bombeiro ou no carro, que é um veículo publicitário, tal e qual como eu vejo os táxis a fazerem publicidade aos Intermarchés e isto e aquilo. Nós estamos presentes, uma frase simbólica, nós estamos presentes na altura do fogo e que fizesse publicidade a custo zero, a bem de uma intervenção para o bem da população, acho que é uma coisa que era um bastante impacto. É assim, nós... Estás a ver onde é que eu quero? Sim, é assim. Pronto. É uma publicidade coisa a custo zero. Nós queremos explorar Tentar fazer alguma coisa, mais coisas para o bono, e não só para o bono, mas para o bem. Não é fácil, temos contas para pagar, temos uma equipa, são pessoas que têm família, são pessoas que eu não posso chegar ao fim do mês e dizer: oi, este mês vamos só fazer uma coisa espetacular para o bem da sociedade e não vai haver dinheiro para ninguém. Claro que queremos explorar mais essa vertente. Uma das coisas que fizemos, eu não sei se conhecem ou se já ouviram falar, há um site que entretanto virou aplicação, que é o fogos.pt. Fogos.pt é uma plataforma onde se tem acesso a tudo e mais alguma coisa sobre os fogos. Os fogos estão ativos, os fogos que já não estão ativos, a quantidade de meios que estão nos fogos, como é que se está a dirigir o fogo. É uma plataforma muito, muito interessante. Eu conheço o criador do fogos.pt e nós estamos... eu faço parte de um grupo que é o chamado Beta Tester, ou seja, são pessoas que testam a aplicação e que dão sugestões, melhoria, digamos assim. Nós estamos a fazer esse trabalho, digamos assim, com esse indivíduo e queremos explorar mais essa vertente, mas que ainda não conseguimos encontrar não só o momento exato, mas uma forma que possa ser sustentável para a empresa de explorar e de fazer. Mas é uma coisa que sem dúvida queremos e gostávamos imenso de só fazer coisas desse tipo, mas
por enquanto ainda estamos numa fase em que está complicado, temos poucas pessoas. Aliás, eu estava a comentar há pouco precisamente isso. Nós estamos agora a passar uma fase que eu digo que são as dores de crescimento. Nós precisamos de contratar mais, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de contratar mais pessoas. Porque é um custo fixo, é mais uma pessoa que fica dependente de nós e que chega ao fim do mês e nós temos de garantir dinheiro para pagar essa pessoa. Então estamos aqui numa fase, não temos tempo para fazer mais nada, mas ao mesmo tempo tenho medo de contratar mais pessoas. Estamos agora aqui numa fase bola de neve. Mas é assim que tivermos algum tempo, alguma disponibilidade da equipa, é uma área sem dúvida que é explorar. E não só fazer algo pelo concelho, mas fazer algo pelo país. Portanto, sim. Eu costumo ver, digamos, todos os dias vejo o Fox.pt. De facto, é esplêndido. Dá-nos ao minuto, quase, que já está extinto, que tem fase ainda de fogo, etc. Portanto, é pena, de facto, que noutras áreas, eu não sei quais, não existam, digamos, essa informação em cima do terreno. No momento. Quantos aviões é que estão a ser utilizados, quantos carros de bombeiros, quantas pessoas. Que outras áreas é que seria possível trabalhar dos mesmos moldes, portanto, com este aspecto social, digamos, e de prevenção? Uma das áreas que nós, ainda ontem, eu tive agora 2 semanas no Brasil. Eu cheguei, a primeira reunião que tive foi com a equipa e foi para nós fazermos ponto de situação e para discutir ideias para o futuro. Não só os projetos que nós estamos a fazer, mas discutir ideias para o futuro. E eu voltei precisamente a dizer, uma das áreas que eu gostava muito de nós conseguirmos fazer algo era a área de defesa da mulher. Vamos, agora na próxima segunda-feira, ter novamente uma reunião de equipa e espero, dos trabalhos de casa que toda a gente teve, foi precisamente pensar em ideias de coisas que podíamos fazer. Espero na segunda-feira poder discutir algumas ideias de coisas que possa ser feito. Não tem de ser uma coisa muito complexa, mas uma coisa que faça impacto. E neste caso, estes projetos que nós queremos fazer para o bem da sociedade, ou para o bem de uma causa, nós também decidimos uma coisa, que é, eu estou a dizer isto agora aqui, mas nós não o vamos comunicar. Nós não vamos dizer que isto é o projeto Mosca Digital. Queremos apenas fazer o projeto. Ou seja, isto vai ser a nossa contrapartida para a sociedade. Portanto, essa é uma das áreas que vamos querer tentar fazer alguma coisa, vai ser pela defesa da mulher. Não sabemos ainda o quê, ainda estamos agora, cada um levou para casa o trabalho de casa de pensar em ideias, e vamos ver agora nas próximas semanas se surge alguma ideia, coisas que sejam possíveis fazermos, e possíveis, sustentáveis e viáveis, tendo em conta o tempo que temos disponível. Essa é uma das áreas que vamos querer abordar. Portanto, é isso. As vossas reuniões são, digamos assim, reuniões de tempestade de ideias. As nossas reuniões, mais ou menos. Às vezes temos reuniões mais caladas que esta palestra. Menos intervenções que esta palestra, por incrível que pareça. As nossas reuniões normalmente são à segunda de manhã. A segunda de manhã, também importa dizer, nós na nossa agência, cada um faz o seu horário. Nós temos reuniões, ou seja, quando marcamos alguma reunião, alguma coisa, toda a gente lá está. Quem não estiver lá presencialmente pode estar por Skype, pode estar por internet. Mas, por norma, toda a gente lá está. Mas, de resto, cada um faz o seu horário. Os programadores, normalmente, têm o horário conciliado porque acabam por trabalhar juntos, mas, de resto, fazemos cada um de nós o nosso horário. Isto não só para permitir as pessoas trabalharem na hora que se sentem mais confortáveis e mais produtivas, mas também para dar aqui um maior aso à criatividade de cada um.
Porque eu não posso dizer a uma pessoa que tu vais ser criativa das 9 às 5 todos os dias. Não posso fazer isso. E então nós tentamos aqui... E então, as nossas reuniões são à segunda de manhã, mas eu normalmente chego sempre 11h30 à agência. Portanto, é uma manhã assim, mais para a hora do almoço. Claro que importa também de referir o contrário, que é normalmente saio da agência às 11 da noite. 11, 11h30. Eu, por exemplo, ontem, eu quando dei por ela eram 2h40 da manhã. Estava na agência. Ou seja, eu faço o meu horário, tem os prós e os contras. Portanto, normalmente, às segundas-feiras de manhã é que o pessoal está assim um bocado mais calado. Não sei se o fim de semana foi mais puxado, não sei o que aconteceu. Normalmente, às segundas-feiras de manhã é que não há ideias. Eu espero que na próxima segunda não seja destas segundas, né? E que, já que o tema é assim um bocadinho mais interessante, ou mais... que puxa mais pela nossa cidadania, espero que haja algumas ideias. Mas nem sempre é reunião de filme em que toda a gente lança ideias brilhantes para o ar. Às vezes só há ideias de... A pergunta que eu ia fazer a seguir é se as reuniões são de facto onde diz uma coisa, depois como é que fazem a seleção do que é que interessa? Tudo interessa. Tudo interessa. Não há ideias... Lá está. É assim, eu se estivesse na agência... E nada contra a agência onde eu trabalhei antes, porque deu-me uma bagagem gigante. Eu trabalhei marcas de sonho. Eu fiz o lançamento da Netflix em Portugal, eu trabalhei Procter & Gamble, que é a marca que detém tudo o que são grandes marcas, desde Pantene, Fairy. Eu trabalhei tudo o que são grandes marcas, Danone, Primark. Deu-me uma bagagem gigante. Nada contra a agência onde eu trabalhei. Mas, eu na agência onde eu trabalhei, se numa reunião alguém dissesse assim, vamos fazer o consultor de cocó, ninguém apontava a ideia. Portanto, todas as ideias contam. Por isso é que na nossa reunião, nós não é por uma pessoa não fazer parte da equipa de criativos que nós dizemos, está calado. Não. Todas as ideias contam. E pode ser o contabilista que surge com a ideia do, por que não fazer um consultor de cocó? Por que não? Vamos ver se a ideia é viável. Vamos. Juntamos a equipa de programadores. Como é que isto podia funcionar? Podia funcionar assim, assim, assim. Ok, juntamos a equipa de design. Como é que isto podia viver visualmente? Talvez assim, talvez não tão na paródia, talvez um bocadinho mais sério e tal. E as coisas funcionam. Portanto, normalmente o que nós fazemos no nosso processo criativo é, eu estou a tentar incutir isso, está a ser difícil. Nós normalmente é post-its. Ideias, escrevemos post-its com 3 cores diferentes. As ideias mais estúpidas não são as ideias menos fazíveis ou mais... fora do contexto. Não. As ideias mais estúpidas no sentido mais abstratas, as ideias que andam ali a roçar a realidade e as ideias que nós consideramos que, isto é super fazível e se calhar nem é assim tão disruptivo. Teremos 3 cores diferentes, post-its. E depois começamos a olhar para aquela nuvem de post-its e começamos a pensar, será que desta nuvem de post-its conseguimos juntar algumas ideias? Se calhar esta ideia que não é assim tão boa com esta ideia que não é assim tão boa, as duas juntas, se calhar está aqui qualquer coisa que se possa usar. Eu agora estou a tentar fazer outra coisa que é quadro branco. Apesar de eu ser o que nós chamamos de nativo digital, eu cresci com um computador nas mãos e com um telemóvel no bolso, apesar disso, eu estou a tentar incutir agora quadro branco, caneta, e cada um escreve ideias, 3 tabelas diferentes, e bora lá trocar ideias. Está a ser difícil, o pessoal ainda está habituado aos post-its e tal, mas aos poucos vamos lá. Portanto, as nossas reuniões é um bocadinho de ideias absurdas para cima da mesa. E depois, às vezes, demoramos 1 a 2 semanas a voltar à reunião que tivemos. Porque às vezes precisamos de tempo para digerir as ideias. Exatamente. Às vezes as ideias são demasiado arrojadas para conseguirmos olhar para elas logo à primeira. Mais alguma questão? Isto parece uma segunda-feira de manhã não muito produtiva. Dentro daquilo que acabaste de explicar, e de todas as pessoas que trabalham contigo, há pouco tinha-te perguntado a questão do risco. Como é que se calcula o risco? Se é que dá para calcular, não é? Porque há sempre o risco de não haver as tais receitas mágicas que não há, não é? E o risco associado.
E dentro de todas as pessoas que trabalham contigo, da equipa toda e dessas reuniões todas, dentro das ideias estúpidas de que falas, ou as mais arrojadas, se há sempre algum que mete travão, mais conservador, aquele que puxa mais, como é que funciona? É assim. É partir muita pedra até lá chegar, não é? É difícil, é difícil. Eu tenho 3 sócios. Aliás, eu tenho 2 sócios, sou eu mais 2 sócios. Eu tenho um sócio que já está no mercado há uns largos anos, que vem da área de publicidade e que é assim é um sujeito muito arrojado. E que é o Manuel Soares de Oliveira, que foi o fundador da Mosca Publicidade, que já era uma agência conhecida por ter ideias assim um bocadinho estranhas. Eu e ele, normalmente, juntos, aquilo corre mal. É quando nascem os consultores de cocó, é quando nascem essas coisas assim um bocadinho mais estranhas. Depois tenho outro sócio, que é o programador, que é aquela espécie humana à parte que eu falei há pouco, que é o sujeito mais conservador que eu conheço à face da Terra. Ele, qualquer coisa que nós digamos, é pá, cuidado, tenham cuidado, pensem nisso 2 vezes. A Marcelfi, ele, é pá, nós não vamos ter problemas legais. Não sei. Nós não pedimos nada, nós não pedimos autorização ao Marcelo, nem ninguém. Fizemos aquilo. Pá, não vamos ter problemas legais. É pá, e se nos meterem um processo? Melhor ainda. Como assim melhor ainda? Então, se meterem um processo, há mais notícias a sair ainda sobre a agência. Bora lá. Então, e se tiveres de pagar uma multa? É pá, aí preocupamos. Até lá, é pá, pedimos um empréstimo, fazemos um crowdfunding, pedimos dinheiro aí às pessoas para dizer, pá, ajudem-nos, somos uns coitadinhos, tivemos uma ideia um bocado parva, somos meio parvinhos, ajudem-nos, deem dinheiro. Qualquer coisa. Havemos de arranjar solução. Portanto, esse sujeito, sim, eu adoro o Francisco, mas é um sujeito muito conservador. Normalmente mete travão. Mas de resto é um bocadinho de ter ideias. Claro que essa parte do risco, todas as ideias têm risco. Não há ideias brilhantes, não há receitas mágicas e não há forma de garantir que isto vai ser viral. Toda a gente hoje, nas redes sociais, fala em o termo viral. O que é viral? É exatamente o que nós aprendemos sobre as bactérias, sobre os vírus, que propagam-se muito rapidamente. Eu tenho clientes que às vezes vêm ter comigo e dizem assim, eu quero fazer uma campanha para redes sociais, mas quero uma campanha viral. Eu não posso garantir isso. Eu não garanto isso. Não há receitas mágicas. Eu não posso dizer ao cliente que eu vou fazer isso, amanhã vão estar 50 notícias sobre isso, vão estar 500 mil pessoas em Portugal a falar sobre isso. Não tenho como garantir. Isto é lançar ideias e esperar que resultem. Claro que, com a experiência que nós temos, com a experiência toda que a equipa tem, nós já temos alguma sensibilidade que nos permite saber que isto resulta melhor, isto resulta pior. Por exemplo, e depois temos estratégias que seguimos para garantir que há aquele start, há aquele momento de o mercado, sente uma picada. E aí pode evoluir ou não. Uma das estratégias é precisamente a conexão com os jornalistas. É tentar aqui uma relação próxima com os jornalistas e dizer que eu tenho aqui uma ideia que tu és capaz de gostar, que és exclusivo. Os jornalistas adoram exclusivos. Quando uma pessoa diz a um jornalista, eu espero que nenhum jornalista veja isto, que isto vai para a net. Espero que nenhum dos meus amigos jornalistas veja isto, senão eu nunca mais lanço notícias. Mas os jornalistas adoram. Uma pessoa ligue para eles e diga assim, queres um exclusivo? Eles babam-se. Claro que nem sempre resulta. Às vezes a ideia não é assim tão boa para ser notícia. Mas temos aqui algumas estratégias que utilizamos para tentar cativar o mercado, cativar as pessoas. Mas é sempre um risco. Nós não temos forma de saber se a ideia vai resultar ou não. Portanto, como é que lidamos com esse risco? É tentar ter um plano B ou um plano C para o cliente. É dizer, ok, nós vamos fazer isto, mas já temos aqui 1 ou 2 ideias também na calha. Se esta não resultar, tentamos esta. Se a outra não resultar, tentamos a outra. Por exemplo, em anúncios, um dos grandes trabalhos que eu tenho, o meu trabalho não é só estar à frente da agência, não é só liderar as tropas, porque nós nem funcionamos com hierarquia, lá está, nós ouvimos toda a gente tem a opinião, toda a gente tem a sua palavra.
Portanto, muito do meu trabalho é tentar conduzir algumas reuniões, tentar dar o meu input de ideias boas, mas, acima de tudo, fazer marketing. E no marketing nós utilizamos muito essa estratégia de diminuir riscos, que é, eu quando lanço uma campanha para o mercado, eu não lanço, vamos imaginar, um anúncio no Facebook. Eu não lanço uma imagem, um texto. Hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, permite-nos aqui algumas coisas boas, nomeadamente, eu quando lanço para o mercado um anúncio, eu lanço no mínimo 7 imagens, 7 textos. E automaticamente, que faz uma magia negra e percebe qual é que funciona melhor. Portanto, é destas, nós temos algumas pequenas ferramentas que nos permitem diminuir o risco. Mas o risco existe sempre. Acho que estou a ouvir um grilo ou uma coisa assim, não? Não, parece que não. Tenho dúvidas sobre uma parte desse raciocínio. Essas ideias, na reunião da participação ativa de todos os colaboradores. É claro, quando eu tenho que dar uma opinião, eu tenho que ter um conhecimento profundo sobre o assunto. Não, agora já não se pensa assim. Não. Aliás, Como é que se pode propor ideias sobre algo? é fácil. Toda a gente aqui nesta... Está perfeitamente capaz de estar numa destas reuniões. Vamos imaginar, eu sou um cliente, vamos imaginar o caso da farmacêutica. Foi a reunião que nós tivemos com a equipa. Chegámos à reunião, eu tive reunião com o cliente, eu mais o meu sócio, tivemos reunião com o cliente, que se chama passagem de briefing, que é basicamente eles dizerem-nos o que é que querem, o que é que vão comunicar para o mercado. Nós chegámos à agência, bem, vamos juntar a equipa toda. Juntámos a equipa toda. Inclusive, pessoas que não têm nada... Aliás, na agência, ninguém tem conhecimento sobre medicamentos. Muito menos medicamentos para diarreia. Se calhar como utilizador, como consumidor. Mais que isso, não. Nós não fazemos a mínima ideia sobre o mercado. Da agência toda, eu sou o mais novo, tirando uma estagiária e uma art director, que é uma espécie de designer, eu sou o mais novo. Ou seja, eu tenho 2 pessoas um bocadinho mais novas que eu, de resto é tudo bem mais velho que eu. Apesar disso, eu era o único que tinha... Mentira, o meu sócio também já tinha trabalhado numa farmacêutica no passado, há uns valentes anos atrás. Mas de resto, eu era o que tinha mais experiência de trabalhar com farmacêuticas. Ou seja, de um ponto de vista de só quem tem algum conhecimento de causa é que vai dar ideias, eu era o único que daria ideias. E não foi isso que aconteceu. Ou seja, nós ouvimos todas as ideias, porque qualquer ideia, por mais abstrata e por mais absurda que seja, pode ser uma boa ideia. Não é preciso ter conhecimento de causa. Basta não ter receio de falar. E dar ideias. por exemplo, agora, nesse projeto sobre a mulher, não tem que delimitar. Há de haver imensos assuntos sobre a mulher. Temos. Social, económico. É a mulher em geral, arriscam, ou é em particular, não delimitam o problema, o assunto? Não? Neste caso, por exemplo, não limitamos o assunto É a mulher em si? Porque, por exemplo, pode haver uma pessoa que me chega segunda-feira e diz assim: olha, eu identifiquei, eu estive a fazer uma pesquisa e vi que há muitas mulheres que às 3 da manhã, quando têm de apanhar um táxi, têm medo. Por exemplo, têm medo. Pá, vamos tentar fazer alguma coisa sobre isso. Vamos tentar fazer uma aplicação de táxis pró-mulher, ou táxis mulher seguro. Qualquer coisa. Eu estou a dar ideias agora como se estivesse numa reunião. Vamos tentar fazer qualquer coisa. Pode haver outra pessoa que chega e diz assim: pá, por que não criar uma aplicação? Eu estou a falar em aplicações, mas pode ser outra coisa qualquer. Mas, por exemplo, por que não criar uma aplicação SOS Mulher? Quando uma mulher está numa situação perigosa, que for, clica na aplicação e à sua volta, todas as pessoas que têm a aplicação recebem um alerta. Ou então pode ser, pura e simplesmente, uma pessoa que não tem nada a ver com digital e que está nessa reunião e diz assim: pá, por que não fazer uma campanha de prevenção de cancro da mama? Ou seja, pode haver uma ideia que nasce aí de uma vertente qualquer relacionada com a mulher, neste caso, que pode ser uma boa ideia. Ou seja, nós, claro que há clientes que nós temos de limitar a problemática,
Por exemplo, neste caso, medicamento para a diarreia, nós não podíamos dizer, olha, vamos fazer uma coisa, temos de ter uma ideia para medicamentos. Não, porque podia aparecer uma ideia para medicamento de dor de cabeça. E não tem nada a ver com o que nós tínhamos, a problemática que nós tínhamos de alcançar. Portanto, quando é assim, delimitamos ao máximo. Quando são ideias próprias, digamos assim, projetos próprios, tentamos manter o leque o mais abrangente possível para tentar abraçar o máximo de ideias possível e tentar daí ir tirando as ideias que nós achamos ou que não são viáveis ou que podem ser absurdas, mas não boas, e tentando escolher ideias para tentar chegar a algum caminho. Portanto, não há a necessidade de ter conhecimento de causa sobre o que for. Digamos que vocês não estão a oferecer o serviço, digamos, às empresas. Vocês estão à espera que os contactem. É um misto. É um misto. Nesta área é um misto. Peço desculpa. Isto de mudança de ares dá sempre nisto. É um misto. Nesta área funciona... Para o mercado nos contactar, tem de saber que nós existimos. Para saber que nós existimos, temos de bater portas. Ou seja, é aqui um misto. Então, ter os projetos já em marcha que vos deram nome. Exatamente. Mas estes projetos também passam por uma onda. Este projeto, por exemplo, a Marcelfi trouxe-nos dois grandes clientes. Trouxe-nos a SAPEC, que toda a gente ouviu falar já, de certeza, a agropecuária, e trouxe-nos a Citrus. A SAPEC a nível mundial, vamos fazer para ele, já estamos a fazer o site, a SAPEC vai mudar, eu acho que já posso dizer isso, ainda não tenho muito bem certeza, mas acho que já posso dizer, a SAPEC vai mudar de nome, vai deixar de se chamar SAPEC e vai passar a se chamar Ascienza. Foram comprados por um grupo internacional, vão mudar de nome. Nós estamos a fazer a reformulação do site deles a nível nacional e depois vamos fazer a reformulação dos sites deles a nível mundial. Isto, por exemplo, foi um cliente que veio ter connosco por causa da Marcelfi. Foi um cliente que veio ter connosco por um projeto muito maluco, mas que chegou ao pé de nós e disse assim, vocês, muito fixe, mas nós não queremos nada disso criativo. Queremos um trabalho sério, institucional e, pá, nós estamos aqui de fato e gravata, não estamos aqui de fato de treino, não estamos aqui de mangas arregaçadas. Tudo bem, nós também sabemos ser sérios. Bora lá. Fizemos site para eles. Fizemos também para a Citrus, que é uma multinacional que faz gestão de centros comerciais. Também vieram ter connosco por causa da Marcelfi. Pá, vocês são muito fixe, muito malucos, mas nós não somos assim. Tudo bem. Resultado, fizemos 3 sites para eles, para centros comerciais, e agora estamos a namorá-los para fazer o marido abandonado, que é uma aplicação para os maridos que vão para o centro comercial e que ficam às moscas, né? Não sabem muito bem o que é que hão de fazer. E então estamos agora a namorar esse cliente para fazer uma aplicação com eles. Uma aplicação não, um projeto. Não é só uma aplicação, que é o marido abandonado. Que é são vários projetos, mas para dar aí esse lado, nós chamamos que é o lado mosca. Este lado mais arrojado nosso. Não me importava, porque isso significa que tinha feito o meu trabalho dos 3 projetos por ano bem. Eu estou com 25 agora, faço 26 em setembro. Portanto, com 35, se eu estiver ali no nível daquele senhor, aí falamos em fazer coisas para o Conselho, e fazer grandes investimentos aqui. Para o país, É pá, para o país não sei, que o país às vezes porta-se mal, mas para o Conselho... Costumavas, por exemplo, tens reuniões em que dão as ideias, mas depois, quando sais da reunião, se estás a fazer alguma coisa que não te está relacionada com isso e depois de repente tens assim uma ideia e depois só consegues pensar nisso, ou se normalmente só, é assim, só costumas ter ideias... Esse lado eureka, esse lado é muito romântico e é muito bonito pensar nisso. A verdade é que não. A verdade é que, normalmente, quando eu saio da reunião, não penso em absolutamente nada do que foi falado na reunião. Porque depois tenho trabalho para fazer, tenho outras coisas para fazer e acabo por não pensar nisso. Às vezes, o momento eureka, como o momento eureka existiu, que foi na casa de banho, às vezes também é na casa de banho que se tem as melhores ideias. E às vezes é com amigos,
em que eu estou a falar com um amigo qualquer, por exemplo, o Sheet Advisor. O Sheet Advisor, esta aplicação de consultor de cocó, esta ideia foi minha. Mas foi minha como? Nós tivemos uma reunião em que pensámos, muito bom era fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas quando estão mesmo... Aquele momento em que se percebe, estou com diarreia, estou no meio da rua. O que é que eu vou fazer agora? Isto foi... o que é que se passa? Estava com amigos meus, fomos jantar, andámos no jantar e não sei o quê, e há um amigo meu que se levanta, mas à pressa, na mesa, casa de banho. Bem, claro que foi logo um fartote entre amigos. Olha, este está apertado, este já foi. Ele chega ao pé de nós, casa de banho no restaurante. Estávamos num restaurante bom até. Este restaurante nem papel tinha na casa de banho, Tive de estar à espera que alguém entrasse na casa de banho para me passar o papel da cabine ao lado, Isto não se pode ser, eu pensei, se eu antes de entrar na casa de banho, se já soubesse se a casa de banho é boa ou não. Isto podia ser muito bom. E foi aí que nasceu esta ideia. Portanto, ou seja, não há aquele momento de, eu sento-me e vem ideias, não vem ideias. Às vezes nós somos pessoas. Todos nós somos seres criativos. Se não fôssemos, não éramos humanos. Éramos máquinas. Portanto, todos nós temos ideias. Às vezes temos ideias que utilizamos, outras vezes temos ideias que um dia gostava de fazer isto, mas acabamos por não fazer. Toda a gente conhece alguém que já disse, eu tenho um amigo meu, por exemplo, que na brincadeira às vezes diz, eu tive a ideia de fazer o Facebook. Então porquê que não fizeste? Achei que aquilo ia dar trabalho. Pois é. Mas ninguém sabia que aquilo ia ser uma ideia brilhante. Ninguém sabia que aquilo ia dar milhares de milhões de dólares. Tal como o Facebook, existem montes de ideias que nunca deram em nada. E por isso é que o meu projeto de vida é lançar 3 projetos por ano para deixar cair 2. Porque eu sei que não há receitas mágicas. De certeza absoluta. Se eu em 3 conseguir fazer um, estou a dar muito bem. Portanto é isso. De migas, de batata. Haver um diálogo. Tudo isso faz com que haja ideias. Correto ou não? Uma pessoa no monólogo não consegue pensar pelo próprio e não sai dali. Está estacionado. Se houver um desenrolar, uma maneira... Eu costumo dizer que o tempo mais importante que eu aplico é aquele que eu dou atenção aos outros. É o tempo que é mais bem aplicado. Porque não só aproveito o meu conhecimento, como também fico a saber mais qualquer coisa. E comunico, que é bastante importante. E essa maneira de partilhar ideias, muitas vezes vai-se buscar coisas que ninguém pensa. E aí está a iniciativa, o poder de iniciativa, que é o tal indivíduo. Eu poderia ter feito o Facebook, mas fico parado, não é? Porque não é só ter ideias, e depois é dar pernas para elas andarem, correto? E eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida, mas por isso é que é assim. Por isso é que eu digo sempre, não há receitas mágicas no sentido de não há receita ou uma estratégia que nós podemos seguir para garantir que as ideias são boas. Nós podemos criar um ambiente que seja propício à criação de ideias. Se a ideia vai ser boa ou não, isso depende de muita coisa. Não depende só de nós. Tal como, por exemplo, eu dei o caso da Fiji Water Girl, que foi a aplicação que nós seguimos exatamente o mesmo método que seguimos na Marselfie. Era uma temática que tinha muito mais exposição do que Marcelo Rebelo de Sousa, era uma temática mundial. Nós, quando percebemos que tínhamos 24, aliás, tínhamos ali, não quer dizer 24 horas, mas tínhamos ali uma semana, mais coisa, menos coisa, para lançar alguma coisa no mercado. No momento da Marselfie,
estávamos com um buzz nas redes sociais, estávamos com um nível de pessoas a falar sobre a temática, em média, de 100 mil pessoas. Fiji Water Girl, nós quando percebemos isto, tínhamos uma média de 15 milhões de pessoas a falar sobre a temática. Ou seja, tínhamos tudo para que a ideia resultasse. A ideia, os moldes que nós fizemos aquilo foi exatamente os mesmos moldes da Marcelfi, ou seja, se já tinha resultado uma vez a prova de conceito estava feita, tinha de resultar a segunda, tinha mais pessoas a falar sobre a temática, logo aí o risco era menor ainda de não resultar, mas não nos cabe, nós não conseguimos controlar as variáveis todas. E houve uma terceira variável que foi o tempo em que as pessoas vão estar a falar, ou durante quanto tempo é que as pessoas vão estar a falar sobre a temática. E esse foi o nosso handicap aqui, a nossa perna curta. Portanto, nós conseguimos ser um ambiente propício à criação de ideias, mas não um ambiente propício à criação de ideias mágicas ou ideias brilhantes. Porque isso depende de muita coisa. Não falta nada. A questão é essa. Para uma ideia ser brilhante, não falta nada. Desde que haja uma ideia, a ideia pode ser brilhante. Depois há um conjunto de fatores externos e internos que podem fazer com que a ideia vingue ou não. Portanto, às vezes esse clique pode não ser ou a pessoa fazer ou não fazer, a pessoa ter dinheiro para fazer ou não, pode ser tanta coisa externa que é muito difícil garantir que uma ideia seja boa e que vingue. Não há nada? Está visto? Pronto. Então vamos ver um copo. Eu até ofereci a chave dourada, mas não dá para todos. Para não deixar de ver isto, só uma questão. Essencialmente, a empresa aposta numa nova relação dos seus elementos, que não é habitual nas outras, teoricamente, não será mesmo usada por outras empresas. Portanto, não se corre o risco que essa atitude de colaboração interna, de método de trabalho, que seja copiado ou corre-se esse risco, não é? Não temos problema com isso, até porque nós não inventámos a pólvora. Este meio mais colaborativo, ou nem sei o que lhe chamar, é usado por muitas outras empresas. É usado, ou seja, os métodos de trabalho que nós seguimos, nós não os inventámos. Mas as outras são normalmente mais tradicionais. Depende. Primeiras agências hoje em dia são como cogumelos. Em cada esquina há um. Hoje em dia há agências a aparecer a um ritmo assustador. Portanto, é assim, existem muitas outras agências. Nós não somos a agência mais brilhante do mercado, não somos a agência com as ideias mais arrojadas do mercado, nada disso. Tentamos marcar pela diferença, mas existem muitas outras boas agências, e melhor que nós até, que têm ideias ainda mais espetaculares. Isso é uma das razões para que nós, nesta área, o principal prémio que existe é o Leão de Cannes. Existe um festival todos os anos em Cannes, foi agora. Depois existem vários níveis de prémios, Leão de Ouro, Leão de Prata, Leão de Bronze, e são os prémios que premiam a criatividade a nível mundial. Nós nunca ganhámos nenhum. Ou seja, existem muitas outras agências à nossa frente. Nós não somos os mais wow do mercado. E este método que nós seguimos, lá está, nós não o inventámos, tentamos adaptá-los à nossa realidade, mas são métodos que nós seguimos. Por exemplo, um dos métodos que nós seguimos de programação é o método de... Aliás, seguimos dois. Pois é isto, nesta área toda a gente tem mania que é inglês e as definições são todas em inglês. Nós seguimos dois métodos, que é o método Scrum e o método Agile. Isto basicamente é o quê? O método Scrum é o método
de sprint. Ou seja, nós dividimos um grande problema em problemas muito pequeninos, damos prazos para cada problema pequenino e fazemos horas de trabalho, digamos assim, seguidas em problemas muito pequeninos, para tentar resolver esses problemas, e quando éramos por nós, dividimos um problema que era muito grande e que parecia que ia demorar uma eternidade, em problemas muito pequeninos, fomos resolvendo rapidamente. Ao fim e ao cabo, se calhar demoramos, nós achamos que não, mas se calhar demoramos o mesmo tempo, nós achamos que este método é um bocadinho mais eficaz, e chegamos ao fim do problema maior, partindo o problema em bocadinhos. Isto são tudo métodos de trabalho que nós aprendemos com empresas gigantes. Facebook, Google, Microsoft. Eles sim inventaram os métodos de trabalho. Nós só copiamos. Nisso só copiamos. Relativamente às ideias, nós já tivemos ideias copiadas, por exemplo. Mas isso eu aprendi com o meu sócio, que já está cá há mais uns aninhos do que eu, que a melhor forma de elogio é copiarem-nos. E quando ele me disse isso, eu não percebi muito bem. Porque copiaram-nos, logo a seguir a lançarmos a Marselfie, houve uma agência no Porto que copiou a nossa ideia de uma maneira um bocadinho diferente, mas colando também ao Marcelo. Houve ali um... Eu fiquei muito chateado. Estes gajos, nunca ninguém tinha pensado em pegar numa coisa destas para lançar uma agência. E é preciso nós fazermos para fazerem também. E foi aí que ele me disse isso. É a melhor forma de elogio. É copiarem-nos. Porque significa que a nossa ideia realmente é muito boa. E nós, relativamente aos métodos de trabalho, copiamos. Porque são muito bons. Vamos utilizar o que é bom. Relativamente às ideias, se copiarem, força. E no mercado, a maior parte são multinacionais ou a nível nacional? Mais ou menos. A altura das grandes agências multinacionais está a acabar. Porque... Aliás, foi isso que me fez lançar a minha agência. Porque eu percebi que havia dois grandes nichos de mercado. Multinacionais, que têm custos fixos gigantes. Uma Avas da vida, que tem um edifício inteiro na Avenida Liberdade só para eles. Estamos a falar de uma área onde o metro quadrado é ridiculamente caro. Só aquele custo fixo, eles precisam de cobrar muito caro aos clientes. Não quer dizer que eles não sejam bons, que eles são muito bons. Mas tem ali algumas falhas, no meu entender, que podiam ser exploradas. E depois existem agências muito pequeninas, feitas por uma, duas pessoas, às vezes 3 pessoas, mas anda ali neste universo. E eu percebi que havia aqui um intermédio de agências que podia ser explorado. Que é agências que têm capacidade de trabalhar multinacionais, grandes clientes, mas que têm a agilidade económica para poder trabalhar pequenos clientes sem estar a perder dinheiro. E é por aí que nós tentamos... Mas as grandes agências multinacionais, tivemos o caso, por exemplo, da Ogilvy. A Ogilvy era uma das maiores agências do país. Aliás, uma das maiores agências do mundo. Cá em Portugal era uma das maiores. Passaram por um bocado muito mau, ultimamente, tanto que o ano passado houve assim uma grande confusão no mercado, porque houve uma agência portuguesa, raiz portuguesa, sem financiamento estrangeiro, acho eu, que se chama BAR, que tinha um posicionamento muito parecido com o nosso, mas que explodiu também, exponencialmente, mas uma velocidade muito superior à nossa, e que comunicou para o mercado que comprou a Ogilvy. Isto significa que era uma agência que tinha um poder de encaixe de 200 ou 300 milhões. Isto era ridículo. Na verdade, o que é que eles fizeram? Eles foram comprados pelo Ogilvy. Mas eles têm um processo de comunicação tão bom e são tão matreiros que conseguiram comunicar para o mercado que nós comprámos a Ogilvy. A imagem foi ao contrário. Exatamente. A imagem conta muito, né? Portanto, é assim, quando há uma multinacional como a Ogilvy Portugal que deixa isto acontecer, isto significa muito sobre o panorama das agências em Portugal. Em Portugal e não só, no mundo inteiro. Portanto, o panorama das multinacionais está um bocadinho... Não estão a desaparecer. Há algumas que não souberam adaptar, que essas sim estão a desaparecer, mas, claro, uma WPP da vida... Há muitas agências que vão ficar cá. Uma McCann... As maiores agências, essas não desaparecem, é impossível. Mas há aqui nós estamos a tentar, entre as gotas da chuva, chegar aqui a um bom porto.
Zuckerberg. E, portanto, uma das ideias que vai à frente era que, quando ele começou a crescer, portanto, e você há bocado falou nisso, no copiar, ele também copiou muitas. E nos concorrentes deles, quando eles competiam, ele comprava. Ele anulava. Portanto, ele foi assamarcando tudo até chegar ao que é hoje, não é? Eu não concordo, isso é A imagem que o artigo transmitia era esta. Não, e isso está totalmente verdade. O artigo está no ponto. A questão é a visão, tanto que agora está a ser novamente notícia. Ele há 2 anos para cá que não para de ser falado, por N motivos. Mas agora está a ser novamente notícia porque os antigos sócios perceberam que a visão de negócio que ele tem é assim um bocadinho estranha. Precisamente o artigo era pelo primeiro sócio dele. Porque eu gosto de me incluir, lá está, eu vejo-me aqui com um bocadinho como este senhor, espero. Pelo menos eu vejo-me, não tenho problemas em admitir, sendo narcisista ou não, eu gosto de me ver como este senhor. Em algumas coisas, outras nem por isso. Por exemplo, essa ideia de visão de negócio é um bocadinho estranha. Eles têm uma visão de negócio, aliás, o Facebook criou isso. Criou, não posso dizer criou, levou isso um bocadinho mais a sério. Que é ou compra ou mata. Buy or kill. É a estratégia de negócio deles. Que é ou dentro do mata, sendo copiar. Eles compraram tudo o que é concorrentes. Hoje em dia é uma única empresa que detém tudo o que é redes sociais. Aliás, o Facebook atualmente tem 9 aplicações. Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Instagram Direct, que acabou entretanto, WhatsApp for Business, Facebook Business. São N de aplicações. O que é que os antigos sócios dele estão a dizer? Isto vai dar buraco. Porque é uma pessoa com demasiado poder. É uma única empresa com muita coisa. Se uma empresa cai, por isso é que é aí que eu tento ter uma visão um bocadinho diferente, que é, eu quero lançar, eu não quero que o meu projeto compre 10 projetos, ou tenha 10 projetos. Eu quero ter 10 projetos diferentes. Que se um morrer, é como um polvo. Que se um morrer, eu tenho 9. Este senhor não, pensou noutra coisa. Eu não estou a dizer que ele está errado, porque é difícil dizer a uma pessoa que tem uma fortuna de milhares de milhões de dólares e que está errada. Quer dizer, eu não sou ninguém para o fazer, não é? Mas isso eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Mas agora está a ser muito falado, sim. E o Facebook está assim na corda bamba. É assim, há 2 coisas que eu não concordo totalmente. Que é, primeiro, quando tenho reuniões com um cliente e ele me diz assim: nós não queremos estar no Facebook porque o nosso público não está no Facebook. Toda a gente está no Facebook. Toda a gente está no Facebook. Garanto. Há aqui, se calhar, metade desta sala que me vai dizer assim: eu nem uso. Mas por causa daquela situação das igrejas americanas com o Trump, com o inglês, não é? Está-se tudo a borrifar para isso. Pelo menos era a ideia que na altura, naquele artigo que se transmitia, é que o Facebook, digamos que ganhou uma imagem tão negativa, que ele pensa, digamos, passar a atividade dele toda para os outros, para o Instagram e para o WhatsApp. Mais ou menos. Mais ou menos. O Facebook não vai desaparecer. O Facebook não vai desaparecer. O Facebook atualmente tem 2 bilhões, ou melhor, na nossa gíria são 2 mil milhões de utilizadores. Em Portugal, voltamos ao início desta conversa, em que eu disse, em Portugal somos 10 milhões. 7 milhões de população ativa. 7 milhões de população entre os 16 e os 65, 67 anos. Em Portugal, somos 6,7 milhões de pessoas no Facebook. Os últimos dados eram 6,7 milhões de pessoas no Facebook. Em Portugal, Portugal e ilhas. Eu não estou a falar de Portugal portugueses. Portugal, país. 6,7 milhões. Os últimos dados que são de janeiro deste ano. Garanto, nos próximos dados que vão ser lançados em outubro, setembro, outubro, vamos chegar aos 7 milhões. O Facebook está a morrer, é o que me dizem. Eu não vejo isso. Dava essa ideia também.
pessoas que estavam a desistir do Facebook e a ir para uma das alternativas. Agora há uma vaga, de alteração de hábitos de consumo. As pessoas não deixam de ir ao Facebook. As pessoas começam a passar mais tempo noutras aplicações também. Mas não deixam de ir ao Facebook. As pessoas cortam tempo de outras coisas do dia para também ir às outras aplicações. Mas as pessoas não deixam de ir ao Facebook. Toda a gente conhece um amigo que diz assim: já paguei conta de Facebook, aquilo já não é para mim. Mas garanto, por cada amigo que tenham desses, têm 2 que disseram assim: pá, aderi ao Facebook a semana passada, aquilo é muito fixe. Portanto, dizer que o Facebook está a morrer é 2 coisas que eu torço sempre o nariz, que é, nós não queremos comunicar no Facebook porque o nosso público não está lá, 6,7 milhões de pessoas, 7 milhões de população ativa, 7 milhões de pessoas com capacidade de compra, 6 milhões e meio, está lá, de certeza. E é o Facebook que está a morrer. Eu, todas as semanas, uma das coisas que faço é olhar para dados. Dados de consumo de redes sociais. Ainda não detectei nada sobre o Facebook estar a morrer. Eu não sou nenhum gênio, isto é transversal na área. Toda a gente acha o mesmo. Até porque eu continuo a dizer aos meus clientes para investir no Facebook. E é onde eu consigo melhores resultados até agora. Portanto, não está a morrer. Vai passar por um decréscimo. Mas isso é óbvio. Como qualquer ideia de negócio. Cresce, tem uma curva de crescimento e uma curva de crescimento. Agora está na fase de maturação. Vai acabar por decrescer. Agora, morrer é difícil. Uma coisa com 2 mil milhões de pessoas. Há muita coisa. E o Facebook é uma coisa interessante que 99% das pessoas não sabe. O Facebook tem uma coisa. O Facebook tem um campus. Ou seja, tem uma área enorme onde tem a sede, uma das sedes, que agora tem sedes em vários países do mundo, mas tem a sede principal, digamos assim, tem edifícios de desenvolvimento, edifícios de tecnologia, tem N de coisas. E tem um edifício que é um edifício muito interessante, que chamam-lhe o edifício F8. É um edifício onde estão a desenvolver tecnologia pensada para daqui a 10 anos. Estão a desenvolver áreas de negócio que hoje em dia nós nem fazemos a mínima ideia que possam existir. Eles já estão a pensar num mundo sem telemóveis. Isto há 2 anos atrás. Eles estão a pensar como é que podemos chegar a casa e não ter, por exemplo, uma televisão física. Chegar a casa e fazer assim e dizer assim: ok, eu quero a televisão hoje, quero ali, quero estar a ver o jogo de futebol, quero-me sentar aqui. Epá, agora vou cozinhar. Não há problema. Está aqui, estou a cozinhar. Eles estão a desenvolver isto. Nós não estamos a falar de um filme do Regresso ao Futuro. Estamos a falar de coisas que estão a desenvolver neste momento. Portanto, eles já não estão preocupados com o projeto que têm agora morrer. Porque já estão a pensar muito mais à frente do que isso. Parece-me aumentar as instalações deles em Lisboa. Eles vão colocar agora as instalações, espero eu, finalmente, colocar as instalações deles agora em Lisboa. Eles têm umas instalações de call center. Atendimento técnico. Eles querem trazer cá agora instalações de programadores, data scientists. Já temos a Google também em Lisboa. Temos a Amazon no Porto. Houve uma guerra entre o Porto e Lisboa. A Amazon decidiu ir para o Porto. Portanto, agora vamos ver o que é que vem daqui. Já foste à questão que eu ia pôr. Iniciativa, comunicação, informação e os prazos, que é o tempo. Já falaste disso do tempo. A tua empresa, aos prazos, devem ser muito importantes porque o acelerar da comunicação e da informação há coisas que se não fazem naquele produto. Deixou de estar no tempo. Não fazia tempo ou não? Vocês têm? Temos. Depende. É uma das coisas que muitas vezes as pessoas hoje em dia fazem qualquer lado, qualquer coisa, diz qualquer coisa. Olha, posso estar comprado. Prazo. Vamos lá. A gente entrega visto. Olha,
tenho isto daqui, só faço isso daqui, prazos e mentira. Não, isso nesta área não funciona sem prazos sequer. Para além de os prazos de quando é que uma coisa pode ser comunicada ou não, se perdemos o timing, isso acontece em alguns projetos, mas, acima de tudo, os prazos de entrega. Os prazos de entrega para o cliente. Por exemplo, nós fizemos agora o teste, se tudo correr bem, vamos trabalhar nesse projeto. Para além de nós quando entregamos uma proposta a um cliente, um orçamento, entregamos com prazos. Isto vai demorar X horas a ser feito, tem, eu não quero só utilizar palavras em inglês, parece um bocadinho forçado, mas nesta área é tudo, tem o que nós chamamos de milestones, ou seja, tem metas. E que nós dizemos ao cliente, ao fim de X horas estamos nesta meta, ao fim de X horas estamos nesta meta, que é para poder haver um acompanhamento da evolução. Nós agora estamos a estudar outra coisa que é, para além disso, juntamente com a proposta, irem duas coisas, que é, se nós demorarmos mais do que X horas a fazer isto, por cada hora ou por cada dia que demorarmos a mais, fazemos um desconto no preço final. Mas, com o revés da medalha, que é, se o cliente demorar mais do que X tempo a dar feedback ou a aprovar determinada coisa, o que faça pôr em causa o prazo, aí ele também tem um aumento de X% no valor final. Nós agora estamos a estudar este modelo. Não sabemos se vamos adotar daqui para a frente, pelo menos em 1 ou 2 projetos vamos adotar, para ver como é que corre. Mas sim, os prazos é o principal nesta área. Sem prazos, nada feito. Já está tudo? É desta que vamos ver um copo? Eu venho de cá fim de semana. Falaste, disseste que tinhas vários projetos que querias criar, principalmente para explorar. No entanto, só falámos agora aqui principalmente da mostra digital. Os outros projetos são mais ou menos na mesma área? Ou... Olha, eu posso dizer que eu tenho um projeto que é de autocolantes, venda de autocolantes online. Eu percebi que, em Portugal, há 2 grandes nichos de mercado, que são os nerds, como eu até posso, agora não está ali atrás, mas pronto, tudo o que é pessoal que passa muito tempo atrás de um computador, adora ter o seu computador cheio de autocolantes. Autocolantes de uma determinada tecnologia, autocolantes de uma determinada empresa, autocolantes só por serem parvos. Gosta de ter autocolantes no seu computador. O computador é um objeto é quase uma joia. Nós, quando chegamos a uma reunião, entre nós, da nossa espécie, gostamos de, olha aqui, este autocolante. Eu percebi que havia esse nicho de mercado. E percebi que não havia nenhuma plataforma online. Mas online é difícil. Então, esse foi um projeto que eu já lancei. Estamos agora a estudar como é que vamos lançar para o mercado em termos de comunicação. Outro projeto, por exemplo, estou agora a estudar, estamos agora a estudar e vamos lançar, isto com outros sócios, com outras pessoas que eu vou conhecendo. É Winebox. Compra de vinho por subscrição. Eu adoro vinho, mas sou novo, não tenho assim muito conhecimento sobre vinho. Como é que eu vou, todos os meses, por exemplo, receber 1, 2, 3 garrafas, 5 garrafas em casa, sobre um vinho que alguém me diga, epá, esse vinho é bom para o teu gosto. Isso não existe. Já existe nos Estados Unidos e já existe no Brasil. Eu não inventei a ideia. Mas cá em Portugal não existe. Por que não lançar cá em Portugal? Juntei-me com um cliente meu da agência, que faço a comunicação dele, faço o marketing dele, que é o WineClick, é uma garrafeira online, que só vende vinhos de pequenos produtores, vinhos assim um bocadinho mais fora da caixa, vinhos de produtores que têm 1 hectare, 2 hectares de vinha. Então decidi, Rui, eu tenho alguma confiança com ele já, Rui, por que não lançarmos aqui um projeto de vinho por subscrição? Isso era genial. Embora. Eu faço a plataforma, eu monto as coisas, eu faço a comunicação, tu consegues os produtores. Bora juntar. Estamos agora em processo de estudar como é que vai ser a embalagem, para reduzir custos, como é que vai ser o envio, o processo logístico, plataforma, como é que vai funcionar, estamos agora nesse processo. Estes são os dois projetos que estou a lançar agora. Depois tenho outros, que estão na calha, que estão ideias, mas pronto.
Vamos ver um copo? Ok, muito obrigado. Obrigado, meu.